Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós estamos aqui hoje mais uma vez para honrar, louvar, glorificar o nome do Senhor e dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que nos protege, é o nosso guia, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, e como Ele mesmo se intitulou, Eu sou caminho, verdade e vida. E não tem outro caminho para chegar até o nosso Pai Deus, além de Jesus Cristo de Nazaré, como nosso caminho, como nosso conhecimento, como a nossa força e como nosso Salvador. Aquele que veio, que morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e todos aqueles que nele crê têm vida eterna. Então é maravilhoso poder estar aqui mais uma vez para falar do nome dele, para clamar o nome dele e para começar este dia orando, buscando da presença do Senhor com você que está aí do outro lado nos assistindo, você que irá nos assistir no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, você vai estar nos assistindo e eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração. Esse programa, ele traz conhecimento da palavra das Escrituras Sagradas e levamos conhecimento em todas as áreas. É por isso que todos os dias, todos os nossos programas, nós temos sempre profissionais de todas as áreas para estar aqui interagindo conosco e levando conhecimento para a nossa sociedade. Hoje não é diferente, nós vamos estar orando, vamos estar lendo as Escrituras Sagradas, mas hoje no segundo bloco nós vamos estar com ela, né, Pastor Jorge? Com a Rose, hoje já está aqui no nosso cenário, ela vai estar conosco, vai estar conversando um pouquinho e tenho certeza que vai levar conhecimento para que você possa agregar ao seu coração. Então vamos estar orando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia poder estar na tua presença, por mais um dia poder estar aqui para realizar essa programação. Que o teu Santo Espírito possa estar alcançando vidas, que o teu Santo Espírito entre onde nós não podemos entrar, que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, porque somente o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Então, que o Senhor tome a primazia dessa programação, que o Senhor entre nos lares, meu Deus, aqueles lares que nunca podemos chegar, mas que a tua palavra pode alcançar cada vida. Então alcance o nosso estado, os demais estados, alcance os demais países, tome a primazia de todas as coisas e leve cura para aquele que está doente, leve salvação para aquele que está perdido e leve, meu Deus, paz para aquele que está angustiado. Por isso, meu Senhor, eu quero te louvar e quero te agradecer por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz e está fazendo todos os dias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, e a palavra do Senhor está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 121. Nós vamos estar lendo essa palavra, que essa palavra ela serve de refrigério para as nossas vidas. Ela serve de refrigério quando nós estamos passando por momentos difíceis, que muitas das vezes nós não queremos olhar para o alto. Muitas das vezes nós queremos olhar para a direita, olhar para a esquerda, mas não é nem na direita nem na esquerda que nós vamos encontrar o caminho certo. Mas as Escrituras Sagradas vão nos dizer que nós precisamos elevar os nossos olhos ao alto, que é de onde vem socorro para a nossa vida. Socorro bem presente, ele vem do Senhor. É por isso que o salmista, ele já convidava, ele nos convida no dia de hoje para estar elevando os nossos olhos ao alto, que é de onde vem o nosso socorro bem presente. E ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha só, o salmista estava dizendo, eu vou elevar os meus olhos para os montes, eu vou elevar os meus olhos para o alto. De onde vem esse socorro? Aí ele mesmo já vai trazer a resposta. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então é esse socorro bem presente que eu convido, que eu quero que você convide hoje, para que ele possa entrar dentro da sua casa, para que ele possa entrar dentro da sua família, para que ele possa trabalhar no mais profundo do seu íntimo,
levando paz, levando conhecimento, levando sabedoria, levando aquela paz a qual o homem não pode te dar. Mas nós sabemos que quando nós confiamos em Cristo Jesus, Ele pode trazer solução para todos os nossos problemas. E Ele diz: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Olha só, a Bíblia vai nos dizer que não dorme nem cochila aquele que nos guarda. Não dorme nem cochila o guarda de Israel, que hoje não é só o guarda de Israel, mas é o guarda da igreja de Cristo, é o guarda da sua vida. Então, as escrituras já estão nos dizendo, Ele está nos vigiando de dia e de noite. Para quê? Para nos castigar, não para nos proteger, para estar nos abençoando, para estar nos dando paz, aquela paz que o mundo ela tenta nos tirar, ela tenta nos roubar. Ele é aquele que quer restituir a paz que muitas das vezes você perdeu, algo que muitas das vezes você perdeu. O Senhor no dia de hoje, Ele quer restituir na sua vida. Ele quer restituir na sua vida aquilo que outrora você sonhava, aquilo que outrora você tinha, ou que talvez um dia você já teve e escapou pelas suas mãos. Mas hoje o Senhor, Ele é o Deus de restituição. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. As Escrituras Sagradas estão nos dizendo que o Senhor, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege de todos os nossos caminhos. Ele é aquele que tem nos guardado de tudo aquilo que tem tentado mal contra a tua vida. Ele é aquele que te guarda de toda investida que vem contrário à tua vida. Então nós estamos vivendo nessa terra, nós sabemos que tem dias bons e dias maus. Tem dias que faz sol, dias que está de chuva, mas o Senhor, Ele continua guardando a tua vida. Não foi diferente quando aqueles 3 homens eles entram dentro da fornalha. Eles disseram: se o Senhor quiser, eu não entrarei, mas se o Senhor quiser, eu vou entrar. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor permitiu que aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, entrassem dentro da fornalha, para que todos pudessem contemplar que mesmo dentro do problema, o Senhor era aquele que podia dar livramento. Então, meus amados, eu não sei qual é o teu problema, qual é a demanda que você está enfrentando no dia de hoje, mas o que eu posso te dizer é que o mesmo Deus que permitiu essa situação acontecer, Ele é o Deus que pode te livrar de dentro dessa situação. Ele é o Deus que pode entrar dentro da fornalha como Ele entrou para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou dentro da fornalha e caminhou por aqueles 3 homens dentro da fornalha. E todos eles puderam contemplar o rei que mandou jogar, pôde observar e dizer: vem para fora, servos do Deus Altíssimo. E eles saíram para fora e nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor não precisou entrar dentro da cova para livrar Daniel do leão, do falso leão, mas ele somente ordenou que eles não tocassem em Daniel, e assim aconteceu. Então, no dia de hoje, independente do teu problema, por maior que você acha que é aquele problema, tenha certeza que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. E é o Deus que pode livrar a sua vida e mudar, transformar a sua história. Fica essa palavra ao seu coração no dia de hoje. E nós vamos entrar de louvor, depois de vinheta, e voltamos com a segunda parte da nossa programação, com ela, com a Rose, que vai trazer conhecimento para agregar a nossa vida. Que Deus abençoe você.
Eu vi você chorar. Não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo. Tudo até aqui foi pra edificar a tua vida. Eu sei você não entendeu ainda que a tua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. A sua vida será testemunho. Muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade nessa geração. A sua vida será testemunho. Muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito. Tem propósito. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. Pra te abençoar. Pra te abençoar. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Oh, maravilha de Deus, estamos de volta mais uma vez, estamos no segundo bloco da nossa programação e agora nós vamos entrar com ela, com Rose. Ela vai se apresentar, mas nós vamos estar falando sobre o tema Entre em Ação, Você é Capaz. Então é sobre esse tema que nós vamos estar falando com ela, com Rose. Rose, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? Qual é o propósito que você tem aqui em Aracaju, nesses dias que você está aqui? Fala de onde você é. Para que você veio, Rose?
Bom, pastora, eu sou Rose Diniz, eu sou empresária, mas de todas as coisas que eu posso falar de mim, a primeira coisa é que eu sou filha de Deus. Que maravilha. Então essa é a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Mas além disso, de eu ser filha de Deus, Ele me permitiu estar hoje aqui. E eu sou mãe, eu já sou avó. Oh, que maravilha. Meu marido amado tá lá em Fortaleza. Como é o nome dele, É Rose? Tácitos, o nome do meu esposo é Tácitos. Manda um abraço pra ele. Amor, chego já, tá? Terça-feira eu tô aí. Eu tenho uma filha chamada Larissa, um filho chamado Pietro e o Gael, que é o meu neto que fez 10 meses agora. Que maravilha. Eu já sou empresária há 14 anos e eu já lidero empresas e negócios há 18. E o meu negócio principal hoje não é mais estar dentro da minha empresa, mas é levar a transformação para a vida das pessoas. E tudo começou lá em 2024, que é o que fez eu estar aqui nesse momento, em uma mentoria a qual eu entrei e vim não só para Aracaju, mas para outras cidades, trazer transformação através do método Evo. Você me falou que chegou por esses dias dos Estados Unidos. Você foi fazer a mesma coisa que você veio fazer aqui esse final de semana? Na verdade, lá nos Estados Unidos, nós fomos para participar do EBW, o jeito Evo de fazer negócios. Como a minha expertise é a parte empresarial e hoje eu sou mentora empresarial de mulheres, que é para que aquelas mulheres que hoje empreendem, que têm seu negócio, elas possam aprender a não cair nos buracos que eu caí. E como é difícil a mulher ser empreendedora, como é difícil a mulher ser empresária. É ainda um mercado, principalmente no Nordeste, ainda muito masculinizado. Sim. E que se tudo ficar igual, a mulher ela ainda tem umas particularidades que são genéticas, né? A mulher ela dá vida, a mulher tem os seus dias mensais. Então, se tudo ficar igual, ainda assim a mulher vai ser diferente. Então, tem duas peculiaridades. E no meio de negócios também, a mulher, ela, para continuar sendo mulher, às vezes ela tem que se afastar um pouco para ela poder se proteger e nós estamos fortalecendo isso. E o EBW, né, que é assim que a gente chama, o jeito Evo de fazer negócios, aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, semana retrasada, na verdade, eu cheguei segunda-feira agora dessa semana, eram com mulheres empreendedoras que hoje empreendem lá nos Estados Unidos. Então, tinham várias mulheres cheias de situações que estavam começando primeiro lá no emocional. A gente acha que empreender é a respeito de dinheiro. Tudo é a respeito das emoções. Sim. Então, E como é importante. Então, eu estava lá em Atlanta, semana passada, lá com essas mulheres, junto com o Márcio Michele, que é o idealizador do Método Evo, meu mentor dos meus sócios também. Então, eu estava lá junto com ele, junto com uma equipe, aonde nós estávamos levando conhecimento para essas pessoas lá nos Estados Unidos. E a minha sócia, por acaso, está lá em Brasília fazendo a mesma coisa essa semana. E eu estou aqui em Aracaju, iniciando todos os trabalhos para o que a gente vai viver agora no próximo final de semana. Qual é a expectativa para esse final de semana, Rose? Olha, eu disse a você aqui na coxia que era muito difícil quando a gente chega numa cidade pela primeira vez. Mas nós já estamos retornando para Aracaju, agora é a terceira vez. Sim, sim. E hoje eu já me sinto em Aracaju, eu já me sinto em casa. Eu sou acolhida, as pessoas já sabem a transformação que o Método Evo ele tem e transforma, como ele age. Sim. Então hoje é muito mais fácil. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, como o meu amigo Jailson, que está ali também na coxia me ajudando, outros ARPs, amantes radicais de pessoas que já tem aqui em Aracaju e que já fazem com que esse negócio aconteça e já divulgam o Método Evo porque eles vivenciaram. E pessoas como você, que também já passaram e sabem como é que funciona e que tem transformação e que o negócio é de verdade. E que hoje nós já podemos até indicar, né, pessoas, né? Por isso que nós trouxemos a Rose aqui para estar falando um pouquinho sobre essa programação que nós vamos ter esse final de semana, que eu tenho certeza que
porque agrega conhecimento para você, vai trabalhar no seu emocional e é muito importante, porque hoje, né, tudo começa pelas emoções, porque à medida que nós vamos controlando, eu costumo dizer que nós podemos observar, que nós podemos questionar os nossos pensamentos, porque nem todos são reais, né? Nós precisamos questionar os nossos pensamentos, aí vem as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então é muito importante quando nós temos mulheres ou pessoas, né, saradas nas suas emoções, né, Rose? Olha, pastor, eu digo assim, a gente tem uma pontinha do iceberg. Então a gente ali enxerga na grande maioria das vezes o supérfluo, mas a base é que realmente vai fazer a diferença. Sim. E eu costumo dizer assim, cuidar das emoções, elas vão ser coisas que vão acontecer sempre, Sim. né? Então você vai ter coisas que você vai tratar, que você vai curar, mas em cada etapa da sua vida você vai ter novos desafios. Eu brinco que é o novo chefão. É o novo chefão do jogo. Então, cuidar das emoções é importante não só no destrave, que a gente chama lá no evento, mas é que você permaneça cuidando das suas emoções. Todos os dias, né? É importante. Exato. Rose, nós vamos falar muito sobre esse tema. Entre a ação, você é capaz. Eu quero começar perguntando para você, qual é a principal barreira mental que impede as pessoas de entrar em ação, mesmo sabendo que são capazes? Olha que interessante, né? A base do método Evo, ele é o DISC. Então, ele fala dos principais perfis das pessoas. E, obviamente, que não é só isso, porque senão a gente estaria encaixotado. Mas ele fala do dominante, ele fala do influente, do analítico, do estável. Cada perfil desse tem uma característica. E algumas pessoas até dizem assim, não, o perfil melhor que existe é o do dominante, porque ele entra em ação e vai lá e faz. O influente também é um que costuma fazer. O estável é mais devagar, ele pensa bastante, ele analisa. E o influente, ele tem medo. Medo de ir para o campo de batalha. Mas eu digo o seguinte, que indiferente de qual tipo de perfil você tenha, vai sempre existir dentro da sua mente algo que lhe permite ir ou não. Dentro do Imersão a gente fala bastante sobre isso. A gente fala de resolver o passado para decidir o futuro. Como assim, Rose? O que impede muitas vezes a gente de fazer algo, mesmo nós sendo capazes de fazer, é bloqueios emocionais. Sim. Ali existe um bloqueio que foi implantado em você, de alguma maneira, seja por um comportamento que existiu dos seus pais, de alguém próximo, mas de alguém que de certa maneira gerava influência em você. E aquilo passa a bloquear as suas ações. E como é que a gente faz para trabalhar isso? Esse é o grande X da questão. Lá no Método Evo, no evento que vai acontecer sexta, sábado e domingo, nós fazemos toda uma jornada, toda uma caminhada, eu chamo de uma viagem para dentro, que você vai descobrir aonde é que está esses detalhes. Mas acaba por aí? Eu acabei de dizer que o chefe comanda. Então a gente sempre vai evoluindo. Mas dentro do Método Evo, dentro da imersão Método Evo, nós fazemos um trabalho que ele tem princípio, meio e fim. Então, a partir de ferramentas, de um ambiente controlado, de direções que são dadas pelo Márcio, pelo acompanhamento dessas ferramentas através dos ARPs, que são os amantes radicais de pessoas, nós trabalhamos essas pessoas dentro do evento, são 3 dias, como eu falei, para que essas pessoas elas entendam, comecem a entender as suas emoções e o que pode estar travando ela. Eu posso até lhe dar um exemplo. Sim, pode falar. Eu sou uma pessoa da ação. Essa é uma característica minha, certo? Por quê, Rose? Porque desde criança eu tive que desenvolver essa habilidade. Então, às vezes é por uma necessidade, às vezes é por uma personalidade, mas no meu caso foi uma necessidade. E eu tinha muita dificuldade de gravar. Eu tinha muita dificuldade de ver uma câmera. Então, eu dava... o que eu tinha? Eu vou lhe explicar. Eu dava aula, palestrava, não tenho problema nenhum com a minha fala, comunicação, mas quando colocava uma câmera na minha frente, eu literalmente travava. E eu achava que tudo estava resolvido na minha vida. E eu descobri que eu tinha uma rusguinha com meu pai e que me impedia
Meu Deus, o que tem a ver, Rose, essa questão com o seu pai e você não gravar vídeos? Existe um formato na inteligência emocional que fala que o pai é quem lança para o mundo. Então, meu pai, em determinado momento, me lançou para o mundo e eu não aceitei. Me coloquei numa situação, e aí, biblicamente falando, que o meu mentor traz muito essa analogia, ele fala a respeito de honrar pai e mãe. Sim. E a partir do momento que eu me coloco como superior a meu pai, eu não estou honrando. Então, eu fiz um exercício para que eu pudesse hoje estar aqui me comunicando com vocês, estar de frente a uma câmera e hoje ela não me paralisar mais. Que maravilha, Rose. Dentro das mentorias que nós fazemos, seja dentro do Método Evo ou dentro das mentorias da For Life, nós trazemos os exercícios práticos para quebrar esse tipo de situação. São técnicas, né? São técnicas. Exatamente. Rose, hoje, quando você vê uma câmera, você lembra daquilo que você passou e hoje você consegue levar experiência para outras pessoas, para evoluir o estado das outras? Olha o que é interessante, né? Uma das coisas também que existia muito do medo da câmera, e aí eu descobri isso tudo fazendo um trabalho para poder entender, é que assim, meu pai lá atrás, ele disse que iria me ver e não foi. Ou seja, ele mentiu para mim. Então, foram várias coisas, assim, não daria nem tempo de conversar sobre tudo isso. Mas existiu ali a raiz de rejeição, assim, existiu ali a inverdade. E o que a gente vê hoje muito na internet? Muita gente que é mentor, muita gente que é especialista, mas que nunca viveu nada. Sim. Lê um livro e aí ali já se acha detentor do conhecimento. No nosso caso, eu, Camila e Rubens, que fazemos parte da For Life, nós verdadeiramente vivemos o que nós ensinamos. Então, a minha parte é a parte empresarial, a minha parte é a parte estratégica e eu faço isso há 18 anos. Eu já ensino isso no offline antes de vir para o online. Toda a parte emocional que hoje nós pregamos e ensinamos, nós passamos por essa cura. Nós entendemos como é que funciona. Então, quando você fala com verdade, quando você verdadeiramente passou por aquilo dali, você é capaz de ensinar, você é capaz de levar as pessoas. Então, hoje a câmera, para mim, ela é só minha amiga. Ela é só um meio de eu alcançar mais pessoas e de eu poder levar esse conhecimento que uma hora me libertou e que uma hora vai libertar tantas pessoas também. Que maravilha. Ô Rose, na sua experiência, né? Você está falando de experiência e eu estou observando que você já tem experiência em várias situações a qual você enfrentou e algo que você falou aí que é muito impactante. Para curar o outro e para a gente poder ter aquela convicção, passar o correto, mas precisamos muitas das vezes já ter vivido aquela situação, nós vamos impactar muito mais. Então, nessa experiência que você já tem, quais são os primeiros passos práticos e imediatos que alguém pode dar para transformar a crença na capacidade em ação concreta? Agora é primeiro. Esse é menu da só. Eu digo assim, se de todas as coisas você hoje está incapaz de ir para qualquer lugar, e aí eu vou levar um pouquinho para um outro lado, para o lado espiritual. Sim, sim. Eu digo assim, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que eu sou uma filha meio que teimosa, sabe? Então Deus faz lá os processos para poder levar a gente para o lugar que a gente precisa ir. Mas de todas as coisas, se você é incapaz de investir num treinamento, num curso, numa mentoria, ou mesmo numa mentoria que você, uma imersão como essa que você venha a ganhar e você não possa estar presente, não tem outro lugar para você ir. Você precisa ir para a Bíblia. É o lugar que todos os coaches vão lá buscar informação. E o meu mentor, E o meu mentor, ele já faz isso. Ele pega toda a neurociência, toda a psicologia, todo o nosso imersão, ele é voltado na ciência. Mas ele vai lá e diz assim, opa, vamos ver aqui onde é que está isso aqui. E aí ele traz, olha, está escrito há não sei quantos mil anos atrás aqui nesse livro aqui. Então, de todas as coisas, primeiro, se você pode, se capacite. Então, a gente não erra porque quer errar. Mas às vezes a gente é incapaz de sair daquele lugar. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. Seja de um psicólogo, seja de um mentor, seja de um treinamento que você precise participar.
seja da sua igreja. Sim. As igrejas hoje, elas oferecem muito acolhimento para a transformação das pessoas, mas a inércia é que é o grande problema. Sim. Eu tenho que entender que eu tenho uma deficiência e a partir do momento que eu entendo que eu tenho essa deficiência, eu tenho que, se eu não for capaz de fazer sozinho, pedir ajuda. E aí, tem a situação que é paga, tem a situação que é gratuita. Tem jeito. Quando eu tinha 12 anos, pastora, minha mãe, eu brinco assim, eu tenho assim, essa cara de rica, mas eu venho de uma família que não tinha condição financeira. E quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, eu queria uma calça jeans, minha mãe não podia me dar. Só que aquilo dali, muita gente ia chorar, muita criança ia chorar. Sim. O que eu vou fazer com 12 anos? Eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer esse dinheiro? Aí eu lembrei de uma mãe, de uma vizinha, que estava brigando com a filha, ensinando ela a fazer a tarefa. Aí eu, Vou ensinar a tarefa. E fui lá e ofereci, ela aceitou. E daqui a pouco a cozinha da minha mãe, a sala de janta da minha mãe estava lotada de menino. Eu comprei a calça e depois eu descobri que eu poderia fazer dinheiro. Bastava eu ter conhecimento e ação. Não adianta de nada eu saber e eu colocar nada em prática. Ô, Rose, você optou, em vez de você chorar, em vez de você questionar, se lamentar, você disse, como eu posso fazer? Então você não ficou só no pensamento, você foi e agiu, você foi até a casa da vizinha, conversou com a vizinha e foi ensinar a tarefa. Exatamente, pois sim. Então, gente, é o importante, o que Rose está falando aqui é muito importante. Olha só, não é só você pensar em fazer, mas é você sair da zona de conforto a qual você está e você ir para a prática. E você dizer, não, eu não vou ficar só no pensamento, eu vou lá e eu vou procurar fazer. A Rose, ela foi procurar ganhar o dinheiro para comprar a calça dela. Quer dizer, ela queria a calça, a mãe não podia dar no momento. Mas ela disse, não, como eu posso fazer para ganhar o dinheiro? Então, ela observou a situação que estava acontecendo e ela não ficou só pensando, eu vou até a vizinha. Não, ela foi lá, ela se desprendeu, ela foi, falou com a vizinha e aí ela conseguiu não só o dinheiro da calça, mas como muito mais, né, Rose? É isso, daí por diante eu entendi que eu poderia conquistar qualquer coisa. E sair de uma realidade onde na minha família não tinha nenhum empresário, muito pelo contrário, nenhum empreendedor, que eu era louca mesmo, para onde é que você vai, né? Então me tornei uma empresária, tenho sucesso no primeiro negócio ao qual eu idealizei, na verdade o primeiro não, gente, eu falhei em um anterior, que eu digo que é o processo, era a preparação para o segundo, e eu até brinco, não foi exatamente um fracasso. Deus queria outra coisa para mim. E aí eu brinco. Foi uma coisa que as pessoas olham quando eu falo, nossa, aconteceu tudo isso. Eu tive uma locadora de vídeo, pastor. Eu sofri 3 assaltos. 3 assaltos. E um arrombamento. Meu Deus. Então era assim, minha filha, você tem que sair desse ninho. É isso que eu quero para você. E aí, diante disso, eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou procurar um emprego. Eu sempre estou me colocando na ação. Sim, sim. Quando eu disse isso, eu fui lá, a única coisa que tinha ficado no arrombamento, levaram um monte de coisa, mas tinham deixado o computador, que na época era aquele computador grandão. Sim. Fui procurar o trabalho, aí tinha uma oportunidade na operadora TIM. Só que não era a TIM operadora, era uma prestadora de serviço. Não assinava carteira, não tinha ajuda de custo. E detalhe, eu ia trabalhar com empresas, nunca tinha trabalhado com empresas na vida. E por fim eu precisava ter um veículo que eu não tinha. Eu comprei o carro todo fiado, em nome da minha mãe. Eu digo que assim, minha mãe, ela é a causadora da prosperidade da minha vida, da abundância, vamos dizer assim. Então, por quê? Porque mesmo sem ela acreditar no negócio, ela acreditava em mim. Ela não tinha como me dar o carro, mas ela tinha um nome que podia comprar um carro. E de lá para cá se passaram aí quase 20 anos, porque eu fui consultora, fui supervisora, fui gerente. Eu montei um plano para voltar a ser dona do negócio. E diante disso, minha mãe foi a pessoa que proporcionou, mesmo não tendo a condição financeira, mas eu tive alguém que acreditou em mim, porque ela sabia que eu era alguém que realizava. E em dado momento, aí volta para a história do Márcio, né?
eu recebo uma palavra em 2023 e aí é uma direção literal, aonde Deus, ele não faz as coisas por você. Você não é filho favorito. Deus, ele ama todos os filhos. Ele faz através de você. E Deus disse para mim o seguinte: eu não permiti que você chegasse até aqui, que você vencesse somente para benefício próprio. Eu quero que você ensine para outras mulheres passarem por tudo que você já passou e não terem que sofrer tudo que você sofreu, mas que elas possam vencer muito mais rápido. 2023, 2024, Márcio lança a mentoria que me capacitaria para fazer eventos, que é os eventos que a gente faz dele, e me capacitaria para poder embalar o meu conhecimento e levar para essas mulheres. Então, Márcio tinha uma experiência de 12 anos em fazer eventos. O que eu fiz? Eu não sabia fazer nem aniversário de criança. Como eu não sabia, eu fui me capacitar. Eu já podia financeiramente bancar aquilo dali. Sim. E eu posso lhe dizer que em um pouco mais de um ano, a mentoria, o ROI já voltou, como se diz assim, né? Eu já aprendi tudo que eu precisava de fato aprender. Nós fazemos eventos muito grandes, nós fazemos eventos para 1.500 pessoas e fazemos hoje os nossos próprios eventos, os eventos da produtora. Eu, Camila, Rubens, nós todos dentro das nossas especialidades, nós fazemos hoje tanto eventos do Márcio Michele como os nossos eventos. Que maravilha. Então você está o tempo todo se desprendendo, né? Experimentando o novo. Exato. A gente não evolui no conforto. E aí a palavra fala, né? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando a gente chega primeiro na cidade, como é agora, não é algo fácil. Mas a partir do momento que você vai a segunda vez, vai a terceira vez, ali já começa a ficar mais confortável. E eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, pastor. Foi? Gostou, Rose? Olha, eu não falo inglês, eu vou falar, viu? A partir de agora eu vou falar. Foi excelente, assim, meus olhos se abriram. Sabe quando você enxerga a testa? Sim. Meus olhos se abriram, principalmente porque eu vi, na verdade, aquelas pessoas que estão lá nos Estados Unidos estão despreparadas para um negócio. Porque muitas pessoas saem daqui com um tipo de formação. Eu conheci lá engenheiras, médicas anestesistas, Sim. e que chegam lá e vão fazer um negócio completamente diferente do que fazia aqui. Na sua grande maioria, as brasileiras, elas chegam lá e vão fazer o que eles chamam lá de clean house, que é prestar serviço nas casas, fazendo uma limpeza nas casas. E elas enxergam lá como é próspero um negócio. Opa, eu não vou só eu limpar a casa, mas eu posso ter outras pessoas abaixo de mim e limpando também essas casas, multiplicando isso. Só que aí chega um dado momento que eu não sei mais crescer, porque eu não aprendi a ser empresário, não aprendi a estratégia, eu não aprendi como é que eu multiplico esse negócio, como eu vendo esse negócio. E aí, ainda por cima, você tá lá num país que não é o seu, que você não tem apoio, e o psicológico, ele começa a ser afetado. Sim. Então, eu vi lá que eu posso ser muito útil com essas pessoas, porque eu vou estar suprindo duas necessidades que hoje é latente. A necessidade de empreender de forma estratégica e também a parte emocional e espiritual. Que maravilha. Então você observou naquele lugar um novo horizonte. Sem sombra de dúvida. A minha volta foi difícil, viu, pastora? Porque foi a primeira vez para os Estados Unidos. Atlanta é o maior aeroporto do mundo. E eu, sem falar inglês, eu sou pouco, mas eu cheguei, tô aqui. Isso mesmo, da próxima vez será melhor. Com certeza. Da próxima vez eu vou estar falando inglês. Ô, Rose, como você diferencia a motivação passageira do compromisso sustentável necessário para alcançar objetivos de longo prazo? Pastora, tudo que eu digo e faço e falo são coisas que eu vivenciei. E na sua grande maioria das vezes, vou dizer a você, mais de 90%, eu sigo a mesma linha do meu mentor. Tudo é simples. Não existe nada do sobrenatural no que a gente faz sobre isso. Sim. A parte do sobrenatural é com Deus. Com Deus. Mas a parte do natural é com a gente. E aí o que acontece? Hoje existem muitas coisas que estão na moda. Propósito, a palavra propósito é moda, mas propósito, pastora, nada mais é do que um objetivo. Está lá no nosso vocabulário em si. E o que as pessoas ficam esperando? Algo que vai cair do céu. Eu tenho que estar motivado. Na verdade, a palavra motivação é motivo para ação.
E aí eu venho aqui para o nosso espiritual, oração, ora e ação. Então, nós temos que ter, para a gente poder não estar só nessa questão da motivação, criar uma trilha neural no seu cérebro para que você crie a identificação da vitória. Então, eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes, e aí a gente fala, menino faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E eu, quando era menina, eu já fazia o que precisava ser feito. Então, eu digo que a motivação, ela é algo que vai ter dia que você vai estar motivado, mas é todo dia que a gente amanhece uau, não é. Então, nesse dia que você não está uau, você também precisa fazer. Vamos pensar a gente como mãe? Sim. Você já pensou que se a gente fosse dar comida pro menino, só na hora que a gente estivesse assim, amando o menino, como é que ia ser? Gente, Quando eu vi as que não dava. quando eu fui mãe pela primeira vez, quando a gente tem um filho, foi assim, a minha sensação foi um amor inexplicável. Eu digo a você que ainda não é mãe, que na hora que você for, é uma experiência única. Que a gente, quando é mãe, você sente aquilo dali. Pra mim foi assim, foi um amor inenarrável, algo que eu jamais tinha sentido na vida, algo muito puro e verdadeiro. E eu dei de mamar pra minha filha 2 anos. Mas tinha dia que meu peito sangrava. Naquele dia eu queria dar de mamar? Não. Eu não queria dar de mamar. Mas ela precisava? Sim. Então não é sempre. Eu disse, acabei de dizer, ela nasceu um amor. Então aquilo dali, aquela paixão pelo nosso primeiro filho. Mas chega o dia que o peito sangra. E aí, eu vou fazer o quê? Continuar dando. Continuar dando. Então, quando a gente fala de motivação e continuar fazendo, é porque não é sempre que a gente está motivado. Então, assim, eu brinco assim do papo coach, né? Que tudo hoje é papo coach. Não tem essa história de motivação. A motivação, ela é passageira, mas o hábito é o que vai fazer você chegar no sucesso. Você só chega no sucesso com o hábito a partir do momento que você tem o plano. E você só chega nesse plano a partir do momento que você tem uma estratégia. Seja para o que for, Sim. você precisa ter uma estratégia. E essa estratégia você só tem quando você se conhece. E quando você conhece a sua identidade. Quando você sabe as suas capacidades, as suas competências e até as suas incompetências. Sim. Para você saber onde é que você precisa neutralizar determinadas coisas que vão te atrapalhar. Isso tudo é inteligência emocional. É muito importante você se conhecer, sem sombra, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe o que você pode e aquilo que você tem que fazer, poder chegar naquele local. Né? Porque tem locais que será fácil de chegar. Outros é mais difícil, mas nós temos que avançar. Uma outra frase muito falada. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Não, você tem que gostar do que você faz. Porque mesmo quando a gente faz o que a gente gosta, tem horas que não é, que não é tudo que você gosta de fazer naquilo que você gosta. Então, quando as pessoas colocam ali na cabeça, na mente, que eu só posso fazer o que eu gosto, tenha certeza que, eu acabei de dar o exemplo do filho. Sim. Vai ter horas que você não vai gostar de fazer. Sim, mas que é preciso. Mas que é preciso fazer. Sim. Rose, para a gente finalizar, que está chegando o finalzinho do nosso programa, como poderia compartilhar um exemplo de como a tecnologia ou a falta dela pode influenciar positivamente ou negativamente essa jornada de entrar em ação? Uau! Olha só, o meu primeiro negócio de sucesso foi na telefonia, que é tecnologia. Então imagina, eu tenho assim N exemplos para dar sobre isso, tanto do que é bom quanto do que é ruim. Na verdade, eu costumo dizer que todas as coisas, de forma equilibrada, elas vão servir para um propósito. Onde é que está o grande problema? O desequilíbrio. Então hoje, uma ferramenta que é utilizada por todo mundo é isso aqui. Sim. A gente não consegue hoje não estar, na sua grande maioria das vezes, porque tem tudo aqui. Tem banco, tem agenda, tem contatos, tem tudo o que você precisa fazer. Então, pouco antes da gente chegar aqui no estúdio, eu me comuniquei com vocês a partir daqui. Mas o que hoje, e é isso de forma positiva, o que hoje muitas pessoas fazem a partir daqui? Fazem comparação. Pegam lá o palco de algumas pessoas e comparam com o seu bastidor. Não faça isso. Não faça esse tipo de comparação, porque isso aí vai destruir quem você é, vai destruir a sua identidade.
Eu sempre falo sobre isso. As pessoas pegam ali pequenos trechos, pequenos cortes, aquela vida é incrível. E quando você vai ver, nem é tão incrível assim. Rose, eu estava falando sobre esse conteúdo esse final de semana. Interessante. Olha a energia, as conexões acontecendo. Final de semana, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Exatamente. Então, muitas vezes, o que acontece? Isso acontece comigo, pastora. Hoje, eu, graças a Deus, eu fui muito abençoada. Deus abriu muito as portas para mim, de muitas formas. E eu contribuí. A minha história favorita na Bíblia é a história de José. Sim. Por que é a história de José? Porque eu acho muito parecida com a minha história. Com a situação das adversidades e ainda assim ele dá o melhor dele. É o melhor exemplo de ação que eu posso dar. E aí, você já parou para pensar, se José pensasse assim, José saiu de filho favorito para escravo. Olha se ele estivesse fazendo essa comparação. Uma professora na terceira série, na nossa época era a terceira série, um dia ela percebeu algo. Eu sempre fui muito competitiva, eu sempre gostei de dar meu melhor nas coisas. Mas eu não conseguia entrar no quadro de honra para ficar no primeiro lugar. Eu só ficava no máximo no terceiro e aquilo me deixava muito triste. E essa professora, ela teve essa percepção, o nome dela era Tia Maria, lembro dela até hoje. E o que ela fez? Ela me chamou e disse assim, eu percebo que já pela terceira vez, você fica em terceiro lugar e sua fisionomia, seu rosto muda, você fica triste. Por que você fica triste? Aí eu fui e disse, porque eu acho que eu não aprendo. Porque eu não tô me achando capaz. Obviamente que naquela época criança, a palavra que eu usei foi, eu acho que eu sou burra, né? E aí ela trouxe pra mim assim, a fulana e a cicrana que ficam em primeiro lugar, o pai é professor, tem o irmão assim, a mãe que dá esse suporte e tal. E na minha época, né, minha mãe infelizmente não podia me dar esse suporte. Na verdade, o suporte em casa era eu. Eu, filha mais velha, eu cuidava das minhas irmãs, ela precisava trabalhar e ela não podia me ensinar. Então eu estudava sozinha. Eu não estudava com um adulto corrigindo. Era aquilo dali na prática. E aí ela disse uma frase para mim, que eu deixo essa frase para todas as pessoas que eu posso. Não se compare com ninguém. Seja melhor do que quem você é, todos os dias. O dia de hoje, você precisa ser melhor do que você foi ontem. E o dia de amanhã, você precisa ser melhor do que você foi hoje. Mas a sua única comparação precisa ser com você. Porque seria muito injusto você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Que impactante. É isso mesmo. Rose, eu quero te agradecer. Sucesso para você sempre, em todos os lugares que você chegar. Muito obrigada. E sucesso esse final de semana, né? Que venha te surpreender, né? Tá. Esse evento. Com certeza, eu endereço. Semana, né? Que venha surpreender, que você volte mais vezes. E vou deixar aqui as portas abertas para sempre que você estiver aqui no estado de Sergipe, você entrar em contato para que você possa estar junto conosco participando. Rose, se as pessoas ainda quiserem interagir, entrar, como é que faz ainda para fazer a inscrição? Eu ia dizer exatamente isso, né? Eu quero finalizar. O Método Evo aqui está acontecendo aqui em Aracaju. Hoje você não consegue comprar um ingresso, você só vai a convite. Sim. Então nós vamos liberar convites para a sua audiência, convite para as pessoas que a senhora queira. Nós vamos liberar 20 convites para que vocês possam estar presenteando essas pessoas. A base do Método Evo é a generosidade. Então, nós trazemos como forma de generosidade a transformação para a cidade de Aracaju. E eu quero presentear a senhora e sua audiência com 20 ingressos que essas pessoas possam ir e ter essa transformação. Que maravilha! Então, meus amados, você que está nos assistindo, né? É só você entrar em contato aí, você que quer participar, entre em contato com a Bruna, que pode ter certeza que ela vai, né, estar indicando o telefone da Bruna. Bruna, passa aí o telefone, por favor. 799-8126-9567. É só você estar entrando em contato com a Bruna, que com certeza ela vai estar disponibilizando dessa inscrição para você. No demais, eu quero agradecer demais a Rose, agradecer ao o amigo dela que está aqui, o Zezente, o Jailson, né?
que está aqui presente também, que Deus possa continuar abençoando vocês. Pastor Jorge tá aí, o Insta da Rose, né? Você que quer seguir, você pode estar seguindo, você pode estar conversando, tirando a sua dúvida com ela. Ela não vai atender você assim pelo direct, mas ela vai com certeza estar falando com você, tirando alguma dúvida que você tenha. Né? Também temos o da Louvor para Cristo, né, Pastor Jorge? Tá aí a Louvor para Cristo. Você pode também estar entrando em contato e com certeza nós vamos estar interagindo com você. Tem também aí a Pastora Jo, tá aí, você pode entrar em contato também conosco. Nós vamos estar, assim, à medida do possível, vamos estar conversando, tirando suas dúvidas. Não faça o atendimento pelo direct. Tá? E também a Convert TV, você pode estar entrando em contato com o Pastor Jorge, que pode ter certeza que ele vai estar atendendo você. No demais, nós vamos ficando por aqui, deixando muita graça, muita paz e muita luz ao seu coração. Que Deus abençoe você.